Graças e paz, meus irmãos. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua persistência em nos acompanhar nessa escola dominical. Sou grato a Deus pela oportunidade de, mesmo em tempos tão difíceis, a gente poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quero te convidar a participar dessa escola dominical, dessa classe de homens que tem alcançado homens, mulheres, jovens, enfim, tem sido um canal para levar a palavra do Senhor, levar um tempo de reflexão, de edificação e de transformação nas nossas vidas. Hoje nós vamos dar continuidade à revista Legados de Fé e vamos tratar de mais um personagem do Novo Testamento. Sempre nesse espírito de buscar o que esse personagem nos deixa de legado, de herança. E hoje nós vamos compartilhar algum trecho de uma passagem muito interessante, falando sobre uma igreja que estava nascendo e sobre um homem de muita fé, um homem que levou a sua fé em Jesus Cristo até as últimas consequências. Eu peço a Deus que seja um tempo de crescimento e de edificação nas nossas vidas. Convido você a pegar a tua Bíblia, convido você a já se preparar para a gente poder ler e conversar um pouco, né? Eu vou expor aqui, fazer uma exposição das Escrituras e certamente você vai ter a oportunidade de refletir sobre isso, de fazer suas anotações. E se você está acompanhando, vai acompanhar pelo canal da igreja e quiser fazer um comentário ali, vai ser bênção, vai ser bacana demais, sinal que você ouviu, que você viu, que você meditou acerca do que nós trouxemos para a edificação das nossas vidas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração então? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, mais um despertar que o Senhor nos concede, mais um domingo, Deus. Mais um tempo de escola dominical, Senhor Deus. Pai, um momento que a gente separa, Deus, para sermos alimentados, saciados na nossa fome espiritual por uma palavra que vem do Senhor. Que nessa manhã não seja diferente, Deus. Que possamos chegar aqui sedentos, Pai. Sedentos por ouvir a Tua palavra, por ouvir a Tua voz e que saiamos daqui desafiados a colocar os Teus ensinamentos em prática, numa vida de testemunho, numa vida de anunciação, Senhor. Coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada um, Senhor, de cada uma que está ouvindo, que está assistindo essa escola dominical. Que ela, Pai, assim como eu, que ele, assim como eu, possam ser desafiados a, ó Pai, refletir sobre essa palavra. E, Pai, desejar ardentemente dar um testemunho verdadeiro de um cristianismo, ó Pai, na sua essência, um cristianismo que serve, que perdoa, que anuncia, um cristianismo que, ó Pai, tem a sua semente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Toma, Pai, nossas vidas em Tuas mãos. Ensina-nos a ouvir a Tua voz, ó Pai, e a reconhecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas do Senhor, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, nós vamos ler do 8 ao 15 e depois nós vamos ler no versículo 7, do 54 até o 60. Esse legado de fé dessa semana trata dessa experiência, desse testemunho de um discípulo muito corajoso, de um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio de fé e que tenho certeza tem muito para compartilhar com a gente, Estevão. Um dos 7 diáconos eleitos na igreja que estava se formando, para cuidar de uma situação específica, agora passa por um grande teste na sua fé. Abra comigo Atos capítulo 6, versículo de número 8, diz assim o texto. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia, e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Grava isso aí. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e o levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei.
Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Agora vamos dar um salto lá para o final do capítulo 7, a partir do versículo 54, que já é o relato da morte de Estevão. Versículo 54 do capítulo 7. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amém? Esse é o texto que nós queremos compartilhar com vocês hoje, nessa escola dominical. E a nossa intenção, o nosso desejo é que essa palavra seja uma palavra de edificação, através de uma reflexão acerca do legado de fé desse discípulo de Jesus Cristo chamado Estevão. Para fazer isso, eu pretendo fazer com vocês nesse primeiro momento uma introdução aqui acerca dessa questão da perseguição, quem era Estevão, o significado da palavra testemunha, como é que funciona isso. E depois nós vamos compartilhar 3 lições que o texto apresenta para a gente, que podem e devem ser aplicadas por nós na nossa caminhada. Amém? Vamos lá comigo? O que nós estamos vendo aqui é a morte de Estevão. Estevão, pelo texto aqui, um homem cheio de características que nós cristãos precisamos perseguir na nossa caminhada de fé. Essa perseguição que Estevão está sofrendo, ela não existe no Brasil hoje, não é verdade? A gente não vê isso aqui no nosso país, mas não se engane. Existe uma grande perseguição aos cristãos em redor do mundo. Convido você a investigar, pesquisar ali na internet num site chamado Portas Abertas. Esse site aponta que existem mais ou menos 245 milhões de cristãos sendo perseguidos hoje, única e exclusivamente por serem cristãos. Há lá também uma lista dos 50 países nos quais os cristãos são mais perseguidos. E aí a gente tem países da Ásia, como a Coreia do Norte, a gente tem países da África, como o Afeganistão, por exemplo. Mas não se engane, em 41º lugar, a gente tem um país da América do Sul, a Colômbia. O site diz que por conta de um reagrupamento das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e também por conta do Exército de Libertação Nacional, muitos cristãos têm sido perseguidos. O site interessante, ele aponta que existem algumas decisões judiciais que falam um pouco dessa liberdade de escolha, liberdade de expressão realizada pelos cristãos, e colocam ela numa condição diferente daquela liberdade de expressão que outras pessoas têm, outras pessoas não cristãs. Relata até a perseguição de um youtuber lá naquele país por conta da sua fé. Bom, a gente não vê isso aqui no nosso país. Nosso país, a gente tem muita liberdade, mas eu queria falar isso para vocês, deixar esse registro aqui, também porque neste domingo, nos 2 cultos que a gente tem, às 17 e às 19 horas, nós vamos estar fazendo um levantamento para ofertas missionárias da primeira região. A gente vai ter a oportunidade de colaborar com as missões que estão lideradas de alguma forma pelas igrejas metodistas aqui na primeira região. Então, se você tem condições, se seu coração arde por missões, coisa que deveria acontecer com cada um de nós, doe, participe, ajude, anuncie. Amém? Bom, quem é Estevão? Eu comecei comentando aqui que Estevão é um dos diáconos eleitos para cuidar de uma situação que estava incomodando a igreja primitiva. Foi, inclusive, alvo da nossa conversa no nosso último encontro. A igreja se reúne, os apóstolos entendem por bem levantar homens idôneos, que tenham boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar da distribuição de alimentos para os necessitados, dentre eles as viúvas
dos judeus que tinham os costumes gregos já impregnados à sua caminhada. São os judeus helenistas, as viúvas helenistas, né? E elas reclamaram que não estavam sendo atendidas, então a igreja se reúne, os apóstolos fazem essa sugestão, eles têm a anuência do Senhor através da manifestação do Espírito Santo, da concordância, e são eleitos alguns homens, dentre eles Estevão. E aqui nós já estamos vendo um desdobramento dessa realidade, né? Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, é agora o primeiro homem depois dos discípulos a realizar prodígios e milagres e sinais em nome de Jesus Cristo. Estevão é também o primeiro mártir cristão. Gosto sempre de compartilhar essa questão, né, quando a gente vai falar de mártir, de sofrimento, né, de sacrifício, do significado da palavra martíria. É da palavra martíria que se trai o significado de testemunha. O testemunho de Estevão aqui é um testemunho de martírio. O testemunho de Estevão vai conduzi-lo à morte. O próprio significado da palavra no original tinha esse sentido de sofrimento, de martírio. Bom, quais são as características de Estevão? O versículo 8 diz para nós que é um homem cheio de graça, de poder, um homem que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículos anteriores vão dar conta aqui que ele é um homem cheio de fé, né? Se a gente for lá no capítulo 5, a gente vai ver um pouco disso. Mas aqui também a gente consegue perceber, aqui ó, no versículo 5, perdão, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 5 do capítulo 6. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo. Tem outra característica de Estevão, que está implícita lá no versículo de número 10. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Estevão era um homem que falava com muita eloquência, ninguém poderia contraditá-lo com argumentos humanos. O Espírito Santo agia tão intensamente nele que as pessoas não poderiam combatê-lo com argumentos. Isso é muito interessante, é muito bacana. E por fim também eu quero comentar de uma outra característica marcante, agora já lá nos últimos versículos, que é a graça e misericórdia presentes na vida de Estevão. Estevão sendo apedrejado, ele intercede por si mesmo, pedindo a Deus para receber o Espírito dele, e também intercede pelos seus algozes, pedindo a Deus que não imputasse aquele pecado a eles. Então a vida de Estevão é marcada por essas características profundas, características que marcam aí uma identidade cristã muito forte. E ele aqui, nesse momento, ele está sofrendo uma acusação. O texto diz que levantaram-se falsas testemunhas. É interessante pensar nisso, né? Quem são essas falsas testemunhas? O texto vai falar que as pessoas que estavam contraditando ele eram judeus da sinagoga dos libertos. Eram judeus que já tinham por costume a língua grega e muitos costumes gregos. Eles vieram da dispersão que os judeus sofreram, ou seja, eles vieram de fora da Palestina, agora estavam ali e tinham esses costumes, falavam a língua grega, tinham vários outros costumes gregos, e são eles que levantam falsas testemunhas para incriminar Estevão. Qual que é o crime que é imputado a Estevão? Falar contra o lugar santo e contra a lei, ou seja, estão falando contra Moisés, ele estaria falando contra Moisés e contra o templo. Essa é a tentativa de incriminação que é imputada a Estevão. Com isso, a gente já tem condições, conhecendo um pouquinho dessa história, a gente já tem condições de começar a refletir sobre quais são os legados de fé que Estevão tem para compartilhar conosco. Eu aqui separei três legados de fé que Estevão deixou e que, assim como ele recebeu a semente cristã e a semente germinou no coração dele, nós também recebemos esse legado como uma semente cristã e rogamos a Deus para que ela também frutifique em nossas vidas. Acompanhe comigo aí esses legados de fé que essa passagem acerca da vida de Estevão tem para compartilhar conosco. Primeiro,
Estevão não deixa de testemunhar a sua fé em Cristo. Nos versículos que a gente leu aqui, e que são muito interessantes, Estevão está aqui fazendo uma anunciação de tudo aquilo que ele tinha por concepção ser a revelação do Messias. Ele começa falando lá do pai da fé, começa falando de Abraão e vai terminar lá na vinda do Messias, Jesus Cristo. Estevão, no primeiro momento, ele abre mão de se defender. Ele, em momento algum, diz assim: essas testemunhas são falsas, essas testemunhas estão faltando com a verdade, elas estão acabando com a minha reputação. Não, Estevão abre mão dessa discussão tola e passa a aproveitar aquele momento ali para testemunhar a fé dele. Olha só, eu creio em Jesus Cristo por causa dessas razões, e começa a expor as Escrituras da forma como Jesus havia revelado, desde o Antigo Testamento até a vinda do Messias. E aí a situação que ele tem é uma situação de grave ameaça. Eu paro e fico pensando assim, nos momentos em que nós somos gravemente ameaçados, como é que nós reagimos? Muitas das vezes nós partimos numa situação de discussão para o confronto. A gente quer se valer de argumentos, a gente quer defender nossa reputação. Aqui Estevão está preocupado em testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. Ele aproveita aquele momento de grande adversidade para anunciar, para falar de Jesus. Isso é algo que a gente precisa extrair como legado de fé e levar para as nossas vidas. Um momento de profunda ameaça, de profunda dificuldade, Estevão aqui aproveita para testemunhar a sua fé em Cristo Jesus. Que eu e você possamos abraçar esse legado de fé. E nos momentos em que nós somos desafiados, muitas das vezes nós recebemos falsas acusações, recebemos alguma palavra aí que quer manchar a nossa reputação, que nós possamos fazer como Estevão, aproveitar esse momento para testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo. É isso que ele faz, e faz de uma forma poderosa. Segundo legado de fé que eu quero compartilhar com vocês, Estevão, ele enfrenta as adversidades e a morte, a própria morte, com uma profunda confiança em Deus. E aí eu quero compartilhar com você o versículo 15 do capítulo 6, o último versículo do capítulo 6. Olha só o que acontece lá no Sinédrio. Lá nesse momento de grande acusação, todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos e irmãs, você que está me ouvindo, todos nós sofremos. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sofremos fisicamente, nós sofremos emocionalmente, nós sofremos espiritualmente. O que eu percebo aqui é que o modo como nós enfrentamos os nossos sofrimentos é visto pelo mundo, é visto pelas pessoas. No caso de Estevão aqui, é visto pelo Sinédrio. E a visão que os homens que estão ali para julgá-lo é uma visão da manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. No primeiro momento eles olham para o rosto dele e veem um rosto de anjo. Quando ele começa a falar, o discurso dele, dos versículos 2 até lá na frente, até o versículo 53, é um discurso eloquente, é um discurso que vai mostrar as razões e fundamentos da fé que Estevão tinha em Jesus Cristo. Esses dois elementos deixam muito evidente que Estevão não estava sozinho, que Estevão, como disse a palavra nos primeiros versículos do capítulo 6, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Com isso, esse legado de fé me ensina o seguinte: enfrentar as adversidades até a morte, fazer isso através da nossa confiança em Deus, é algo que mostra para nós que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. O rosto de Estevão era como o rosto de anjo. As palavras que saíram da sua boca eram palavras penetrantes que humanamente as pessoas não podiam resistir a elas. E aí
eu compartilho com você o seguinte: nós não precisamos passar pelas adversidades da vida sozinhos. O Espírito Santo de Deus nos acompanha. Jesus, ao falar sobre instituir a grande comissão, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso acontece na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos estar sozinhos, mas não é apenas, isso não é um apenas, né? Mas não é a companhia do Espírito Santo só, é a companhia de irmãos, de homens e mulheres que nos ajudam, que nos servem de suporte, que nos auxiliam nos momentos de dores e dificuldades. Mas tem algum momento na nossa caminhada de fé em que nós nos sentimos assim, sozinhos. Estevão, ele não estava sozinho. O Espírito Santo de Deus o fazia companhia e o sustentava de uma forma tremenda. Que eu e você possamos experimentar essa verdade, experimentar essa realidade, para glorificar o nome de Jesus, anunciando um testemunho vivo, verdadeiro, capaz de impactar a vida das pessoas. Como terceiro ponto, como terceira lição, legado de fé, acerca da vida de Estevão, o testemunho de Estevão. Estevão, mesmo sofrendo essa injúria, essa difamação, ele propõe perdão, ele perdoa as pessoas que o perseguem, ele perdoa as pessoas que o maltratam. Enquanto muitos poderiam querer se defender a qualquer custo, muitas vezes isso acontece conosco também. Queremos nos defender a qualquer custo. Olhamos para a reputação, quando eu olho lá, qual a reputação de Estevão? Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, versículo 8. E do que eles o acusaram? Versículos 13 e 14, atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram, levaram ao sinédrio, apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, estavam de alguma forma tentando denegrir a imagem de Estevão, e com isso atingia também a igreja que estava se formando. Mas o testemunho de Estevão é um testemunho tão tremendo, tão forte, que faz aflorar o desejo das pessoas de seguirem a Jesus Cristo. É tremendo essa passagem, é tremendo, porque Estevão não exige daquelas pessoas uma retratação, uma mudança. Estevão não exige nada. Estevão pede a Deus para que lhes ofereça misericórdia e perdão. Que eu e você também possamos estar imbuídos desse Espírito, um Espírito de paz, de serenidade, um Espírito de perdão, um Espírito que nos faz anunciar de forma eloquente que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus não há nome debaixo da terra sobre qual possamos ser salvos que não seja o nome de Jesus. Não há. É só no nome de Jesus Cristo que nós possamos também ter esse desejo, que nós possamos também dar esse testemunho, testemunho de um evangelho simples, mas de um evangelho muito verdadeiro, que não negocia a sua fé. No momento em que nós atravessamos de testemunhos tão ruins, que o Espírito Santo de Deus possa avivar em nós o desejo de termos e de sermos testemunhas como Estevão foi. Alguém que não deixa de testemunhar sua fé em Cristo mesmo nas condições mais adversas, alguém que enfrenta as dificuldades com muita confiança em Deus e alguém que perdoa as pessoas que a maltratam, as pessoas que a perseguem. Nós possamos ser esse testemunho que muitas vezes nós queremos ver no mundo e nas outras pessoas. Amém? Que essa palavra possa ter servido para edificar a tua vida, para te desafiar, para te fazer refletir profundamente que espécie de evangelho tido por cristão nós estamos testemunhando nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que faça aflorar em nós esse desejo de sermos fiéis, custe os momentos mais difíceis das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe os desafios que você tem nessa semana, que sejam vencidos pela graça, pelo poder e pelo testemunho que o Senhor nos capacita a dar.
Eu quero terminar essa nossa escola dominical com uma oração. Quero lembrar aqui de algumas pessoas que estão passando por um momento de enfermidade. Me lembro aqui do irmão Aridalto. Lembro aqui do meu pai também. Peço oração por ele. Você que está nos acompanhando, está assistindo essa aula de escola dominical, nas suas orações, coloque a vida dele. Está passando por um problema sério de coluna, precisa de uma cirurgia. E nós estamos confiando que Deus vai abrir portas para que essa cirurgia aconteça. Sei que o irmão Aridalto está hospitalizado, temos orado por ele. Convoco também você que está ouvindo, vendo esse vídeo, a orar, interceder pela vida dele, pela vida da irmã Ana, dos seus familiares. Irmão Aridalto é um homem que tem testemunhado um evangelho eficaz, um evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, um evangelho que na nossa sociedade muitas vezes está sendo desafiado nos dias de hoje. E irmão Aridalto tem sido esse testemunho, esse arauto aí a anunciar que Jesus é bom e que Jesus não mudou, permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, como diz o salmista. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bondoso, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade aqui de compartilharmos um pouco da Tua Palavra, Deus. Pai querido, que a Tua Palavra seja como uma semente a cair em boa terra e que nossos corações, nossas mentes sejam essa boa terra, Deus. Que ela possa germinar em nós, que ela possa produzir frutos, que nós possamos ser desafiados, enquanto homens e mulheres de Deus, a darmos testemunhos verdadeiros, capazes de impactar a nossa sociedade, impactar as pessoas que estão ao nosso redor, um testemunho que fala de Jesus Cristo, muito mais do que a reputação que nós possamos ter construído durante as nossas vidas. Pai, toma a vida dos teus filhos e filhas em tuas mãos. Pai, eu intercedo por aqueles que estão tendo dificuldade de sobreviver até por conta do grande desemprego que assola o nosso país. Eu intercedo por aqueles empresários, donos de comércio, de serviços aí, que estão também na batalha, na luta, Senhor Deus. Abençoe, abre portas. Pai, vai restaurando a vida que outrora existia e que nós estamos tendo dificuldades, Deus, de vê-la retornar. Pai querido, colocamos diante do Senhor as famílias que passam por momento de aflição, por conta de doença, por conta do coronavírus, por conta de internações. Socorre teus filhos e filhas em nome de Jesus. De uma forma muito especial a vida do irmão Aridalto. Socorre teu filho, Pai. Dê-lhe, ó Pai, restauração plena, Pai. Para que ele possa continuar testemunhando, Senhor Deus, firmemente o que o Senhor é, o que o Senhor faz e aquilo que o Senhor ainda fará, Deus. Pai querido, coloco diante de Ti a vida do meu pai também, intercedo por ele, toma a vida dele em Tuas mãos, alivia as dores, vai abrindo portas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço por uma boa semana para mim, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que nós possamos passar essa semana anunciando que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor não falhou e nunca falhará, Deus, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que o Senhor permanece fiel, Deus, mesmo quando nós vacilamos, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua semana, meu querido, que seja uma semana vivida na presença do Senhor. Amém.